verdade. Cumpre teu chamado para mim. Sei que não há tempo pra duvidar. Proclamar o evangelho é o meu dever. Usa minha boca. O Senhor traz luz aos cegos. Amém? Um dia eu fui cego e achei que a vida era aquilo. Até que um dia o amor do Senhor me atingiu. E ali eu encontrei as respostas que eu tinha para todos os meus questionamentos. E todos os questionamentos que eu ainda tenho, no amor do Senhor e na palavra do Senhor, eles são solucionados, respondidos. Amém? E por vezes e vezes o Senhor sempre fala: filho, se prostra, filho, busca, filho, humildade, e a minha vontade será feita sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a igreja, sobre nós. Amém? Então que nessa hora, nosso coração de fato esteja quebrantado para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Porque o que nós queremos juntos como igreja é agradar o coração de Deus, não é verdade? Porque por nós somos falhos. Mas com o poder de Deus nós podemos alegrar o coração do Pai. Amém? Então vamos juntos como corpo. Abre a tua Bíblia em João 1, 2. Aleluia, Senhor. O Senhor nos trouxe a luz. Éramos cegos. João 1,2 diz assim: Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem ela nada do que foi feito, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Você crê no nome do Senhor? Amém? E o Senhor se deu a nós, porque nós cremos no nome dEle. O Senhor estava com o Pai na criação, Jesus estava com o Pai na criação, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez, não poderia ser feito. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz que nos traz vida, que foi soprada nas nossas narinas, é a própria luz de Cristo, é a própria vida de Cristo. E sem Ele, nada a gente pode fazer. A gente não pode fazer diferença. Então nós estávamos com o Senhor desde a criação. Antes mesmo de Adão ser criado, né? E de fazer tudo o que fez, o plano de Deus era criar-nos, e o Senhor Jesus estava com o Pai na criação. Amém? E no 12, testifica algo lindo. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O Senhor nos dá o poder de aceitarmos o Senhor, de a gente ter uma decisão no tempo da nossa sabedoria, não é verdade? Quando a gente vai atingindo a nossa meninice, a nossa adolescência, que a gente vai entendendo o que é certo, é errado, nosso tempo de batismo, de a gente poder optar pelo Senhor. Ali a gente fala: Senhor, entra na minha vida, faça morada, eu creio, eu quero ser filho, e eu quero o poder de Deus sobre a minha vida. Espírito Santo, faça morada na minha vida. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor. Eu quero ser participante do banquete do Senhor. Eu quero viver, ser um. Eu no Pai sermos um. Amém? Essa é a fidelidade de Deus. Essa é a dúvida da nossa vida, da razão da existência. Ela é respondida quando Deus... Ele fala para nós que estava na criação, e Ele derrama o poder sobre nós se a gente crê e nos faz filho. Amém? Glória a Deus. Abre agora em João 9.
João 9, versículo 1. Se você achar que está um pouco diferente, eu estou lendo na nova versão transformadora, tá bom? Que tem uma linguagem que coube melhor nessa situação. 9:1. Enquanto caminhava Jesus, viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa, nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Os discípulos estavam com Jesus, caminhando, e Jesus pregando aos judeus, os judeus se convertendo, levando o amor do Senhor sobre as vidas que cruzavam seu caminho, cumprindo o propósito do Pai sobre o ministério dele. E ele vê aquele cego e logo os discípulos que querem aprender com o Senhor, já pergunta: Senhor, por que ele é cego? Pelo pecado de quem? Este homem nasceu cego por causa dos seus próprios pecados ou o pecado dos seus pais? Porque eles acreditavam que era por uma possessão demoníaca, por uma atuação demoníaca, aquela cegueira. E Jesus, sabedor de todas as coisas, sendo Deus, responde no 3, nenhuma coisa, nem outra. Isto aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Já era o propósito do Pai curar aquela vida, para que acima de qualquer libertação apenas, o poder de Deus fosse manifesto sobre aquela vida, ele fosse curado, e o testemunho do Senhor, do poder de Deus, fosse manifesto em meio aos que ali estavam, e também ficasse registrado para que chegasse até nós e trouxesse vida para nós, nos trouxesse alimento, nos trouxesse um pão que alimentasse a nossa fé. Porque quando o Pai fala que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, é quando o Senhor Jesus fala, nem por um motivo nem pelo outro, é para que se manifestasse o poder de Deus, para que se cumprisse o poder de Deus ali. Isso é lindo. Versículo 4, devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar, mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Em nome de Jesus, irmãos, vamos captando tudo aquilo que o Senhor está falando para nós, versículo a versículo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, olha essa versão, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-se nos olhos do cego. E em seguida disse, vá, lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que conheciam como mendigo começaram a perguntar, não é esse o homem que costumava ficar sentado pedindo esmola? Alguns diziam que sim, e outros diziam não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia, sim, sou eu mesmo. Imagina essa cena, o mendigo enxergando, ele era cego de nascença, então a luz era nova para ele, a afeição das pessoas era nova para ele, por mais que ele no tato tivesse noção de tudo aquilo que era, né? Mas a cor exata da pele humana, do cabelo, não é verdade? Da maneira de se dizer, dos olhos, a boca se movendo, era tudo muito novo, a natureza do Pai, a criação do Senhor. E ele fala, ei, sou eu sim, querendo chamar a atenção daqueles que estavam outros, sou eu. Não pensem que há outros, sou eu sim. E no 10, quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Ele respondeu, um homem chamado Jesus misturou terra com a saliva. Colocou-o em meus olhos e disse, vá lavar no tanque de Siloé, e fui e me lavei, e agora posso ver. Simples assim. 12. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou.
Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido, e ele respondeu: ele colocou terra com saliva nos meus olhos, e depois que eu me lavei, passei a enxergar. Os fariseus começaram a ficar indignados. Ficar indignados com aquilo que havia acontecido no sábado. Se o próprio poder de Deus atua no sábado, por que questionar aquilo que foi feito? Se o próprio poder, nem foi só apenas Jesus que era o próprio Deus, mas o poder de Deus operou no sábado. Então, sim, era propósito do Pai. Senão, o poder de Deus falava: espere o próximo dia que assim eu vou curar esse cego. Mas se o poder de Deus ali, e os fariseus ficaram indignados, porque essa era a intenção deles, ter algo contra Jesus, algo contra aquela ação feita no sábado, e aquele homem que se dizia filho de Deus, aquele homem que dizia que, e sabia que ele estava na criação com Deus. Isso para os fariseus, para grande parte dos judeus, era abominável. E eles começaram a investigar Jesus e entrevistando aquele homem. Ele fala: ele colocou terra com saliva nos meus olhos, e depois que eu me lavei, passei a enxergar. Passei a enxergar. Versículo 28. Um pouquinho mais à frente. Então eles os insultaram e disseram: você é discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Olha bem os fariseus. 29. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde vem esse homem. Que coisa mais estranha, respondeu o homem. Ele curou meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo. Quem está dizendo aqui é o próprio mendigo. Ele está dizendo: olha, Deus não atende pecadores. Deus não atende. Se Deus não quisesse fazer, ou não atendesse, ele fosse pecador, não atenderia, mas o Senhor o atendeu. E o milagre aconteceu. O próprio mendigo estava já ministrando a vida dos fariseus, falando: olha, vocês não enxergam. Vocês não conseguem ver o que está acontecendo. E por muitas vezes em nossas vidas é assim. Não é verdade? O dia a dia vai cansando e minando a nossa fé. E minando a nossa fé. Quando no momento do dízimo, e foi falado, nosso coração não está aqui. Nosso coração não está aqui, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque quando a gente vai buscando o sustento, a gente como sacerdote, vai buscando aquilo que Deus tem para nós, mas é tudo muito voltado para o comercial, para decisões, vai minando a nossa fé, se a gente não vigia. Vai querendo deixar a gente mais natural do que espiritual, não é verdade? Vai alimentando a nossa carne com as razões e os conhecimentos que a vida nos traz. E assim é no dia a dia, e é nas decisões que nós precisamos tomar, e as aflições, os momentos de dores, dá a impressão que a gente vai se distanciando daquele poder sobrenatural, de simplesmente colocar o cuspe no chão ali, fazer daquela saliva um lodo e colocar nos olhos e olha, vai, lava no tanque e creia que você vai ser curado. E assim acontecer. Vai minando a nossa fé, o dia a dia e a canseira, a fadiga do dia. Não é verdade? Mas assim, ali, o mendigo já começando a falar para os fariseus: olha, foi isso que aconteceu. E até os convido a ler novamente. 32, desde o princípio, ninguém é capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo. Você nasceu inteiramente pecador, disse eles, aí os fariseus, e quer ensinar a nós? Então o expulsaram da sinagoga. Os fariseus indignados falaram assim: olha o insulto já, você nasceu pecador, não que fosse mentira, não é verdade? Não que não fosse verdade, mas
o amor do Senhor ali, qual foi o amor de Jesus? Foi fazer o que tinha que ser feito e ministrar a cura, amá-lo, ministrar o favor do Senhor sobre aquela vida. Enquanto os fariseus foi, você é pecador e quer ensinar a gente sobre quem Deus vai responder? Como assim? E algo que Deus quer derramar sobre nós, para que a gente viva a plenitude de Deus, é a humildade, meus irmãos. É a humildade. A gente precisa entender e compreender o quanto nós dependemos de Deus. Quanto se não for o amor e o poder de Deus, a gente vai viver só os nossos prazeres. Podemos até ser salvos porque a gente crê no Senhor, mas como seria o nosso galardão no céu? Não é verdade? Então, a humildade, o Senhor, Ele resiste a um coração duro. Ele resiste. Mas o Senhor, nós ficamos irresistíveis ao Senhor quando nós temos um coração contrito e quebrantado. Este é o princípio da humildade do ser humano, um coração contrito e quebrantado. É quando alguém vai conversar com você sobre você, e você olha para você, e você não tem naturalmente a necessidade de olhar para o outro. Mas por que ele está falando isso para mim? Quem ele pensa que ele é? Por que está pensando assim? Mas também, mas você não viu o que fizeram? Tudo bem, para você ser curado no Senhor, humildade, o que eu fiz? Senhor, é verdade, eu não deveria ter falado dessa forma. Me perdoa, Pai. Vida, me perdoa. Mas também, eu fiz por esta causa. Mas eu não deveria ter feito. Porque a nossa natureza, também pecadora, que veio de Adão, da queda de Adão, essa natureza adâmica, a gente tem aquele de querer questionar, de querer argumentar para se justificar, sempre justificando. Mas por que você não fez? Mas você não conhece. Ninguém conhece, só o Senhor conhece a tua necessidade e o teu dia a dia. Mas a gente precisa fazer, a gente precisa obedecer, a gente precisa cumprir aquilo que Deus tem para nós. Enquanto a gente for argumentando com o nosso dia a dia, com os nossos compromissos, que não deu tempo, que não sobrou tempo, ou o cansaço não fez que nós separássemos o tempo para a busca, para o devocional, para o nosso momento com Deus, a gente vai perder a bênção. O time da tua geração vai passar. E o Senhor vai usar quem Ele tiver que usar. Ele vai usar, Ele vai levantar outro, se assim for necessário. Mas Ele tem o melhor para você. Então creia na palavra de Deus que o Senhor tem dispensado a nós nesse tempo, sobre a tua vida e a minha vida nessa geração, que aqui estamos como igreja. E não seja um cego. Não deixe essa raiz também farisaica, que possa existir no nosso coração de questionar, dada a nossa experiência, o tempo que a gente tem. No início, chegando, o Vitor do Louvor compartilhou uma coisa muito interessante comigo. Ele falou: Cadu, você lembra lá no começo do Ministério de Louvor, em que o ensaio era no sábado, 14h, e quem chegasse atrasado não ministrava? Isso é 2000 ou 2001, não lembro exatamente, acho que 2001. E uma ocasião nós viemos de bicicleta do Itaguai correndo, aí a gente se cruzou, eu e você correndo, e caiu a corrente da sua bicicleta. Eu falei: não lembro disso. Ele falou, e eu não pude, eu fui parar para te ajudar, e você falou assim: não, se você parar, você vai perder o horário, você não vai ministrar. Corre. Ele falou: tá bom. E eu fiquei colocando a corrente, e ele foi, e eu cheguei atrasado. Ele não. Mas sabe, são histórias de uma caminhada que eu não lembrava, mas são simples coisas que fazem lembrar o quanto é bom servir a Deus, o quanto é bom buscar o Senhor. Eu lembro quando eu vinha de bicicleta com a minha esposa, a gente recém-casado, eu carregando ela no cano da bicicleta, e era uma
gente vinha com uma alegria ao culto, uma alegria, a mesma alegria que o Senhor dispensa no nosso coração hoje. E isso são frutos que o Senhor vai colocando sobre a nossa vida e a sua vida também, a minha e a sua vida. Porque se a gente sentar, você vai ter muito o que dizer sobre aquilo que Deus tem feito, sobre esse tempo de caminhada. Isso alimentou a minha e a sua fé para que você estivesse aqui hoje. Então, quando começar a ter aquele princípio de cegueira, de falta de fé, lembra da tua caminhada. Lembra daquilo que Deus fez. Lembra do teu primeiro amor, que te levou a levantar as tuas mãos para aceitar Jesus. Não é verdade? O que te levou? Eu lembro que eu chorava copiosamente, parecia um bebê chorão. Quando eu choro, eu fico vermelho, um pimentão, né? Então eu chorava e chorava. Numa reunião dos atletas de Cristo, e ali eu chorava e eu aceitei a Jesus. Eu falava, que loucura é essa? Por que eu estou chorando desse jeito? Mas eu fui levado por Deus a tomar aquela atitude, eu não me arrependo. Até hoje eu vivo os melhores dias da minha vida. E assim é. Esses são os feitos do Senhor sobre a minha e a sua vida. Quando começar a cegueira, já repreende, meu irmão, em nome de Jesus. Quando começar o julgamento sobre qualquer coisa que aconteça, fala, Senhor, eu quero o Senhor na minha intimidade, eu quero o Senhor verdadeiramente no meu coração, porque se aquele irmão está com aquela dificuldade, Pai, eu quero ajudá-lo, eu não quero julgá-lo, eu não quero analisar a calça dele, ou a maneira que ele adora, eu quero simplesmente servir ao Senhor em comunhão com Ele. A gente precisa olhar para nós, aquilo que Deus tem feito e as lutas que nós passamos, e assim Deus vai tratar contigo, comigo, e assim nós vamos crescer. Assim nós vamos crescer. Parar de olhar para o outro, olhar para o próximo com um olhar de amor. O que eu posso fazer por você? Dá um abraço aqui. E você ajuda. E você ministra sobre a vida dele, lava os pés dele, ele lava os seus pés. E um ajuda o outro na caminhada. Amém? Aleluia. 35. Então, os fariseus, eles expulsaram o mendigo da sinagoga. Coisa feia. 35. Quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse, você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Jesus respondeu, você ouviu e ele está falando com você. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem e adorou a Jesus. Jesus chega e fala, você crê no Filho do Homem? Cara, ele tinha acabado de ser curado. Quais foram as suas curas? Quais foram as curas que o Senhor derramou e cumpriu sobre a tua vida? Essa não é a palavra de revelação, é a palavra expositiva. A gente está apenas lendo a palavra e o Senhor vai falando aos nossos corações. Mas o que Deus curou em você? Foi o seu orgulho, foi a dureza do teu coração, foi a soberba da tua vida, foi a grosseria, foi a falta de perdão. Você foi liberto, eu fui liberto. Quando, na época, o encontro, teve a libertação, eu não fui liberto através de manifestação demoníaca, mas eu não tenho dúvida que saíram quilos e quilos de demônio ali. Quilos e quilos. Liberto, eu e você. E quando Jesus declarou, você ouviu e ele está falando com você, ele tinha acabado de ser curado daquela vida. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem e já adorou Jesus. Ali. Ele não duvidou. Foi o primeiro feito do Senhor na vida dele. Ele não duvidou. E por tantas vezes nós duvidamos no nosso dia a dia, será mesmo? Será? Será que eu não já devo tomar aquele Neosaldina em vez de orar pela minha dor de cabeça? Será? Deus vai se ocupar com uma dor de cabeça? Aí para o câncer a gente vai lá orar, né? Não, câncer sim. Né? Câncer tem quimioterapia, tem uma série de fatores, né? Não.
A dor de cabeça é só uma dipirona, Neosaldina, né? Resolve. Pés na terra, cabeça no reino dos céus, como diz o apóstolo. Crendo que o Senhor é conosco. E Ele vai fazer o milagre ser real na minha e na sua vida. Em nome de Jesus. E o Senhor vai perguntar para mim e para você, você crê no Filho do Homem? E você fala, eu creio, Senhor, mas onde está o Senhor? Eu estou aqui falando com você, através da palavra, filho. E você vai falar, aleluia, Senhor, eu creio. E vai o adorar em espírito e em verdade. E vai buscar o Senhor de todo o teu coração. Amém? 39, então Jesus disse, eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer os que veem se tornem cegos. Vamos ler novamente. Então Jesus disse, eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto ouviram e perguntaram, você está fazendo com que nós somos cegos? Alguns fariseus que estavam por perto ouviram e perguntaram, você está dizendo que nós somos cegos? Eles ouviram Jesus dizer e já estavam indagando. 41, se vocês fossem cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus, mas a culpa de vocês permanece, pois vocês afirmaram que podem ver. A culpa estava sobre os fariseus porque eles viam Jesus e não acreditavam. Eles enxergavam Jesus e não acreditavam. Isso fazia deles pecadores, que não tinham fé. Não fazia participante daquilo que Deus tinha para eles. Amém? Capítulo 10. E eu lhes digo a verdade, ele continua falando aos fariseus, quem entra no curral das ovelhas, às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. O curral das ovelhas era feito em lugares distantes, lugares inóspitos assim, e eles eram feitos de pedra, e tinham uns espinhos acima, né, para as ovelhas não se perderem. E ali tinha um curral, e ali ficavam as ovelhas. E ali, Jesus ensinando aos fariseus, disse novamente, eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas, às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Existe uma forma de a gente entrar no curral das ovelhas, que nós somos ovelhas, amém? Existe uma maneira de se entrar no curral, que é pela porta, é pela parte da entrada. E aquele que entra de maneira de sopetão, por cima, derrubando tudo, é certamente ladrão e assaltante. 2, mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e a ovelha reconhece a sua voz e se aproximam. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não conhecem a sua voz. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso ele a explicou, eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não as ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O Senhor diz, quem entra de maneira errada no curral, é ladrão e assaltante. Eu sou a porta. Quem entra pela porta, que é o Senhor Jesus, encontra pasto.
ele encontrará o alimento que ele precisa. Ele encontrará o que ele necessita. Jesus ensinando aos fariseus, mas deixando claramente para nós qual é o caminho, qual é a esperança, qual é a verdadeira vida. Aquilo que nós devemos fazer, cumprir, buscar, é saber que nós somos ovelha, é saber que existe um pasto, existe um curral, um lugar, um aprisco, um lugar de proteção do Senhor, que é o corpo de Cristo. E a gente entra pelo Senhor, a gente o aceita, nós somos feitos filhos de Deus, porque entramos pela porta, aceitamos o Senhor Jesus, que a porta passa a habitar em nós, nós entramos no curral e encontramos pasto, encontramos palavras de vida eterna, encontramos esperança para as nossas dores, encontramos aquilo que a gente necessita. O que você precisa para ter a plenitude de vida, para servir a Deus com amor e alegria, você encontra no Senhor, o pastor das nossas vidas. E Ele é a porta, Ele está à porta. E Ele fala: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, vai ceiar comigo. Aquele que abrir a porta. Irmãos, são tantas palavras de amor, palavras de comprometimento de Deus conosco, que a gente não pode duvidar, a gente não pode se dar o luxo de não ser participante disso, se dar o luxo de perder essa bênção. O Senhor nos traz para o aprisco dEle, para o lugar de proteção, para te dar o alimento necessário. E você vai fazer a diferença aonde o Senhor te quiser. Para onde você for enviado, e esse enviado seja na sua rua, seja os confins da terra, aonde for. Se você for enviado para cumprir um chamado do Senhor na sua rua, e ali se cumprir a vontade do Pai, e alguém foi enviado para ir para o lugar mais distante da terra, e não estiver o coração no Senhor, você que está fazendo a obra do Senhor na sua rua, é mais honrado, terá um galardão mais honroso daquele que vai para onde for e o coração não está no Pai. É o coração, o Senhor quer o coração. E nós estamos num culto de ceia, onde o Senhor quer o coração. Não apenas o memorial, que é importante, mas o coração. A aliança feita entre nós e o Senhor, ela é estabelecida na fé. Na fé que nós temos no Deus que fez o que fez por nós, e assim nós estabelecemos: Senhor, estamos juntos, obrigado, Pai, por tremendo amor. E eu creio, Deus, eu creio que o Senhor fez em favor da minha vida, e eu vou cumprir isso na minha vida, porque eu te amo, Pai, incondicionalmente, assim como o Pai nos ama incondicionalmente. A gente precisa ser apaixonado por Jesus incondicionalmente. Independente da condição que você se encontra, do que você espera que aconteça, porque a gente cria expectativa, que você seja pleno no Senhor, simplesmente pelo que Ele é, simplesmente porque Ele falou: sim, filho, o que eu fiz em favor da sua vida você vai herdar a salvação. Amém? Eu vou vir e vou te buscar. Você quer mais, irmãos? Nós precisamos de mais, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Estar no colo do Pai, debaixo das asas protetoras do Senhor, já nos basta, irmãos. Viver em comunhão já nos basta. Estar no culto é edificante, é gratificante. Estar em comunhão, isso alimenta a nossa vida, isso faz parte. Quando por um motivo, às vezes a gente precisa não vir ao culto no domingo, a gente entende o motivo que a gente às vezes precisa, mas faz falta a palavra e a comunhão. Quando o Vitor compartilhou aquilo comigo, eu fui abençoado e edificado que, puxa, perseveramos, estamos aqui juntos. Sabe, estamos aqui juntos. Você está chorando, passa por luta, eu também tenho chorado.
nos meus momentos com o Pai, mas nós estamos aqui, irmãos. A gente está tomando posse daquilo que o Senhor tem feito em nosso meio e fala assim, é isso, esse é o corpo que foi dado por nós. E Ele se entregou como corpo e ainda falou, filho, vocês são o meu corpo na terra. O que é da cabeça sem o pescoço? Né? Eu preciso de você, meu irmão. Porque, quem sabe eu sou um cotovelo e você é o ombro. Dentro do corpo. O que eu vou fazer? A comunhão. No Pai nós somos um corpo. Isso é tão sobrenatural que às vezes enrosca a nossa cabeça para entender. Não é verdade? Enrosca. Mas tire esse enrosco em nome de Jesus. E creia no que Deus fez e olha para o teu irmão como corpo. Fala, irmão. E aí, joelho, tudo bem? Como vai? Tudo bem, tornozelo? Amém. Ó o pé, está chegando aí. Ô pé, ô glória. Porque assim o Senhor nos deu como exemplo. Não é verdade? Partes do corpo. E disse que cada um de nós somos parte desse corpo. Então, ó, entenda a importância. Então, faz com que o ministério do teu irmão cresça. Cresça, queira. Porque se o ombro crescer, eu que sou cotovelo, estou indo junto. Hã? Se ele fizer a academia do céu, ele lê a palavra cada vez mais. Que a academia, né, para Deus é ler a palavra. Buscar ali. Ele está lá buscando. Eu tenho certeza que ele vai me olhar como cotovelo e falar, olha, eu tenho uma palavra de Deus para nós, olha aqui. E eu vou falar, glória a Deus, é isso. Amém, esse é o corpo. Qual é a próxima missão? O que a gente precisa fazer? No Pai somos um só. No Pai somos um. E assim o Senhor vai tirando as diferenças, porque nós somos diferentes. Que bom, imagina todo mundo careca e barbudo aqui. Ia ser meio feio, não é verdade? Glória a Deus. Onde eu estava? 9. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida e uma vida plena que satisfaz. O ladrão, meus irmãos, que vem com argumentos sobre a tua e a minha vida, que vê as coisas do mundo como douradas e brilhantes, não é verdade? Olha que coisa dourada e brilhante, como eu queria ter aquilo. Que vem com argumento que talvez a gente esteja perdendo tempo e buscando, indo, que essa é a intenção dele, ele vem para roubar a bênção da palavra, destruir a tua vida e te matar os sonhos de Deus sobre a tua vida, te matar espiritualmente. E o Pai, que é a porta, está à porta e vai nos dar pasto, ele fala, eu vim para dar vida e vida com abundância. Vida com abundância. Vida plena que satisfaz. Para onde nós vamos, irmãos? Para onde nós iremos, disse Pedro. Quando muitos fugiram do discurso de Jesus, quando ele declarava, ele falava, eu e o Pai somos um. Era duro aquele discurso, quando ele declarava assim, que quem não comer do corpo e beber do sangue, não tem parte com ele. Muitos foram embora. Jesus olhou para os discípulos e falou, e vocês, não vão também? Para onde nós iremos, Senhor? Disse Pedro, só tu tens palavras de vida eterna. E para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Mergulhar na palavra do Senhor, no amor do Senhor, o Senhor vai se revelar a ti e a mim, e a gente vai compartilhar dessa bênção e viver o sobrenatural na terra. E assim nós precisamos ser como igreja, viver desse amor, em nome de Jesus. 11, eu sou o bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas, a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor, Cristo, se entregou a meu e teu favor, ele sacrificou a vida em favor de mim, de você. Ele deu a vida. Isso precisa ficar tinindo no nosso coração, para que não tenha dúvida.
Quando eu era neófito, novo na fé, eu falava, mas como assim? Ele lá, tanto tempo atrás, morreu por mim. O que eu fiz tão mal assim? Que ele morreu por mim. E o amor do Senhor, que é o que nos convence, que nos quebranta, Ele foi me convencendo do teu amor, para que eu tivesse autoridade no Senhor, e o pecado não tivesse mais domínio sobre a minha vida. Ele falou, foi em favor da sua vida, meu filho, que eu fiz. Aquela natureza adâmica já não está mais sobre a tua vida. O segundo Adão, Cristo, eu fiz isso por você. Eu fiz isso por você. O segundo enviado de Deus foi em favor da minha e da sua vida. E a natureza que nós temos hoje em nós é a natureza de Cristo, do Senhor sobre a nossa vida, porque Ele habita em mim e em você. Amém? Glória a Deus. 12. Só me localizar aqui para ver o que falta. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar, abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece, eu o conheço e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Uma pausa. No 14 fala, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Nós o conhecemos, nós reconhecemos a sua voz. Nós reconhecemos a sua voz. Quando vem a dúvida de que você não ouve a voz de Deus, pega a palavra de Deus, faz uma oração, Senhor, revela ela a mim, Pai, em nome de Jesus, e leia. E o Senhor vai falar com você. Se prostra, busca, e o Senhor falará com você. Porque se a gente não se prostrar, buscar, estudar, ler a palavra, o Senhor não vai falar. Porque Ele quer falar e deixou claro que também falaria através da sua palavra, principalmente através da tua palavra. Então quem lê a palavra do Senhor com fé, o Senhor vai falar conosco. E assim precisa ser, irmão. Não de culto em culto é aquilo que Deus tem para falar para nós, mas no teu íntimo, amém? Você vindo cheio do Espírito Santo, e aqui a gente faz aquilo que Deus tem para nós, através do poder de Deus, amém? Eu cheio do Espírito Santo, você cheio do Espírito Santo, para a glória de Deus, amém? E assim precisa ser a igreja do Senhor, em nome de Jesus. 16, tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também, elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. Nosso Deus tem mão forte, tanto para nos entregar, como para nos resgatar. Para nos resgatar. O Senhor permitiu que por um tempo eu estivesse longe do Pai, até que o momento Ele falou, chegou, acabou o tempo. Agora vem, filho. E assim fez comigo e com você. E essa gratidão precisa estar fortemente em nosso coração. 19, quando Jesus disse essas coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez. Alguns diziam, ele está possuído por demônio e está louco. Por que ouvi-lo? Outros diziam, ele não fala como alguém que está possuído por demônio. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Amém? Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Mas Jesus era o próprio Deus ali. Amém? 22. Era inverno e Jesus estava em Jerusalém na celebração da festa da dedicação. Ele caminhava pelo templo da parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando os líderes judeus o rodearam e perguntaram, quanto tempo vai nos deixar esse suspense? Se você é o Cristo, diga-nos claramente. Jesus respondeu, eu já lhes disse a verdade, não creram em mim. A prova são as obras que realizo em nome do meu Pai.
Mas vocês não creem em mim, porque não são minhas ovelhas. Existem vidas que não são ovelhas do Senhor. É duro dizer isso. Nós pregamos para que as vidas se convertam, mas existem vidas que vão se perder. Como muitos daqueles fariseus não viriam ao Senhor, como não vieram. Mas Jesus respondeu a eles. E Jesus declarou: mas vocês não creem em mim, porque não são minhas ovelhas. 27. Minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão. Amém, meus irmãos? Eu lhes dou vida eterna e elas nunca morrerão. Eu e você, nós somos eternos no Pai. Eternos no Pai. Por isso, eu insisto em dizer isso, que o valor da vida e da morte é diferente para Deus do que para nós. Nós somos eternos no Pai. Por isso que para Deus, 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Então, às vezes uma criança de 5 aninhos, para Deus é como um lindo senhor de 80, 90 anos. Nós somos eternos no Pai. Isso é grandioso demais para a gente se preocupar com as coisas pequenas dessa vida. Amém? Ninguém pode arrancá-los da minha mão. Esse é o laço de amor entre o Senhor e nós. Ninguém pode arrancar eu e você das mãos do Senhor. É um lugar de segurança. É um lugar que nos traz conforto em saber que esse amor é eterno. Que esse amor foi em favor de mim e de você. Não há nada que pode abalar a nossa fé, irmãos. Não há qualquer luta financeira. Não há preocupação do que vai vencer durante essa semana, que vai separar-nos do amor de Deus, que nos proporciona uma vida eterna. Amém? E a gente tem a chance de renovar nossa aliança com o Pai. Por isso o culto de ceia, sim, é um culto especial. « 29. Pois meu Pai as deu a mim, e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. O Pai e eu somos um. Nós somos do Senhor. Jesus e o Senhor são um. Por isso ninguém pode nos arrancar da mão do Pai. Esse é o melhor abraço que a gente pode receber. Essa é a melhor resposta para qualquer solidão que leva alguns à depressão. O Senhor é contigo, meu irmão e a minha irmã, em meio às suas lágrimas e à sua dor. O Senhor é a resposta, o Senhor é a alegria para a sua vida, Ele é a esperança. Queira cumprir o chamado de Deus sobre a tua vida, porque Ele tem isso para a sua vida. Ele tem algo para você fazer. Ele tem algo para você fazer. Não aceite ficar parado. Não aceite ficar parado. Porque o Senhor quer você além, você andando e fazendo até os últimos segundos da sua vida. Em nome de Jesus. Porque você está no Pai. Eu estou no Pai. E Jesus e o Pai são um. E ninguém arranca-nos das mãos dEle. Amém? Queria chamar o Ministério de Louvor. Abre comigo, meu irmão. Um pouco à frente de João 14, 1. Diz assim, 1-4. Não deixe que seu coração fique aflito. Creia em Deus e creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não deixe que o seu coração fique aflito. O Senhor preparou um caminho para nós e vai nos buscar. Isso é o consolo.
Isso é a alegria da nossa vida. 1 Pedro 2. Dois 24. Ele mesmo carregou sobre nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião da sua alma. E às vezes a gente pergunta por que está abatido a minha alma. Não é verdade? Porque a vida é difícil. No mundo a gente tem aflição mesmo. Mas a gente precisa ter bom ânimo, porque o Pai venceu o mundo. E nós estamos no Pai. E ninguém vai nos tirar da mão dele. Nós éramos como ovelhas desgarradas, mas agora voltamos para o pastor, o guardião da sua alma. Você pode perguntar, por que está abatido? Por que eu sofro tanto com o dia a dia? O Senhor é o guardião da sua vida. O Senhor é o guardião da tua alma que, por muitas vezes, guarda a tristeza. De maneira excessiva. Porque muitas vezes a gente olha a situação e a gente faz uma tempestade, porque a gente não exercita a nossa fé. A gente perde o hábito de entregar tudo o que nós passamos para Deus, porque simplesmente Deus sabe de todas as coisas. Então, por que devo orar se Ele sabe de todas as coisas? Sim, devemos orar. É um sinal de humildade. Ele é o guardião da tua dor. Ele é a nossa esperança. Sem Ele nós não somos nada. Vamos ficar de pé, irmãos. Abre comigo Mateus 25. Existe uma promessa sobre nós. Amém? Existe uma promessa sobre nós. Todo o trabalho necessário para que você viva eternamente já foi feito a nosso favor. Ele já foi feito. Nós precisamos apenas crer e olhar com os olhos da fé para a nossa vida. 31 diz assim, Mateus 25: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, Ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e Ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que Ele lhes preparou desde a criação do mundo. No início da palavra nós lemos em João 1:3 que o Senhor Jesus estava na criação.
com Deus. Em 34 fala, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, que são as ovelhas, que nós somos ovelhas que estamos no aprisco, no curral, porque entramos pela porta que é Cristo. Venham vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que Ele lhes preparou desde a criação do mundo. Recebam. Recebam. Eu quero ser como ovelha. E a ovelha tem características próprias, né? De ovelha. De ovelha. Eu até notei, ela é pacífica, ela não oferece resistência, ela precisa ser guiada. Glória a Deus, temos o pastor das nossas vidas, nosso Senhor Jesus. Ela não tem malícia, nem se defende sozinha dos ataques dos lobos. Ela facilmente se perde do rebanho. Ela produz lã constantemente, o tempo todo, desde que nasce. Quanto mais tosquiada ela é, mais produz lã. É algo natural dela. Quanto mais batem nela, né, tosqueiam ela, mais nasce lã. E ela se entrega quando o pastor a toma nas mãos. Quando o Senhor Jesus nos pega, a gente precisa se entregar totalmente, porque nós somos herdeiros dessa linda promessa. E a oração que Deus colocou para que fizéssemos nessa palavra é por humildade, obediência, e que sejamos pacíficos. Que o Senhor possa moldar em nós, porque até o coração quebrantado vem do próprio Deus. É o amor que nos quebranta. Que tenhamos a humildade do Senhor, que a gente diminua e o Senhor cresça. Que nesse momento de adoração você possa louvá-lo, porque vamos ceiar. Você possa louvá-lo, porque nós estamos na mão dele e ninguém tira das mãos do Senhor. Porque você possa louvá-lo pela beleza da santidade do Senhor, que nos promete o céu, a salvação, porque você é filho querido do Senhor, amado do Senhor. Nós temos inúmeros motivos para ignorar quem está do nosso lado, mesmo que estejamos em comunhão, e adorar o Senhor com todas as suas forças, e que Ele encontre sim em mim e você, o verdadeiro adorador, porque nós somos os filhos separados. Amém? As pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim. Sei que não há tempo pra duvidar. Proclamar o Evangelho é o meu dever. Usa minha voz.